Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. Teremos uma novela, teremos uma trilogia. O que vem pela frente entre São Paulo e Scarpa, companheiro? Bom Dia Fox para você. Tudo bem, Lívia? Ótima manhã para você, para o Luciano Calheiros, Rodrigo Bueno, para todo mundo ligado conosco por aqui nos canais Fox Sports. Exatamente, né? O São Paulo vive essa esperança de contratar o Rodrigo Scarpa o mais rápido possível, até porque na semana que vem já tem estreia no Campeonato Paulista, quarta-feira contra o São Bento lá em Sorocaba. O técnico Dorival Júnior tem muita pressa para a escalação da equipe, até porque muita gente já tem chegado agora um pouquinho mais tarde para a pré-temporada. O próprio Anderson Martins, o zagueiro que daqui a pouquinho vai se apresentar oficialmente com a camisa do clube, o Diego Souza, que ontem se apresentou também, atletas que têm reforçado o elenco, mas por enquanto ainda numa condição física abaixo dos demais, e claro que esse São Paulo vai ser construído aos poucos ao longo deste Campeonato Paulista, e evidentemente uma negociação como a do Gustavo Scarpa seria ideal para que se resolvesse o mais rápido possível, porque é uma peça fundamental, não, ou seria, na montagem dessa equipe para 2018. A questão que envolve o São Paulo e o Fluminense são os valores, né, propostas que têm girado em torno do mercado. Falou-se a respeito dessa proposta que por enquanto foi desmentida por aqui, de 18 milhões de reais mais 3 jogadores, algo que para o São Paulo seria irrisório, até porque o São Paulo havia oferecido ao próprio Fluminense um valor que foi inferior e já tinha sido negado, e o São Paulo, claro, já tinha sinalizado naquela ocasião que girava em torno de 12 milhões com 3 jogadores, e isso seria até muito acima daquilo que o próprio mercado do futebol pagaria, e o próprio São Paulo no envolvimento de 3 atletas. Então tem muita coisa ainda por se desenrolar, mas o fato é que o São Paulo negocia diretamente com o clube carioca em relação a essa história toda de justiça, de que o Scarpa foi liberado ou não, de que ganhou uma liminar ou não, enfim, para o São Paulo isso pouco importa. O São Paulo vai diretamente no próprio Fluminense, né? Ou seja, então, para evitar qualquer tipo de sanção judicial lá na frente, que implique aí um pagamento de um valor muito maior daquilo que o São Paulo esperaria concluir na negociação de momento, o São Paulo vai direto com o clube carioca e tenta fazer um acordo, digamos assim, amigável, palpável para esse momento, para ter a negociação e desfecho. Só que como o Fluminense está nos Estados Unidos, com toda a delegação, o novo gerente de futebol do clube, o Paulo Autuori, que negocia diretamente essa situação com o próprio Raí, o presidente Pedro Abad também está por lá, por enquanto nada de martelo batido, porque essa distância geográfica também implica, claro, também numa distância de comunicação, mesmo que a tecnologia hoje pudesse facilitar uma coisa. O cara a cara, o tete a tete, sempre nesse tipo de envolvimento de mercado é muito mais fácil, muito mais plausível para que as negociações saiam. Então, fica por enquanto ainda essa expectativa de uma novela com resolução para os próximos dias, e o São Paulo trabalhando nesta realidade de elenco do técnico Dorival Júnior. Lembrando então que Anderson Martins, zagueiro, se apresenta daqui a pouquinho. O Rodrigo Caio está no departamento médico da equipe com problema no tornozelo esquerdo, levou uma pancada ontem no treino, é dúvida por enquanto para as próximas atividades e até para esse jogo de quarta-feira. O zagueiro Arboleda, o equatoriano, machucado com estiramento, praticamente fora do jogo. Então uma zaga que deve ser formada pelos atletas por enquanto considerados reservas para a temporada 2018. O Aderlan, que veio do futebol da Espanha, do Valência, e também o Bruno Alves, que veio do Figueirense, jogadores que já faziam parte do elenco do São Paulo em 2017 e devem iniciar 2018 com esta oportunidade de, quem sabe, colocar uma pulguinha atrás da orelha do técnico Dorival Júnior. Lívia. Boa. Ô Facincani, você sabe que o nosso telespectador é malandro e não dorme no ponto, tá? Eu vou te fazer a minha pergunta, sem corneta, porque eu sei que eu falo que tem pergunta, você já fica atento. Quero saber primeiro se o Diego Souza já estreia agora junto com o São Paulo no Campeonato Paulista. E o torcedor na hashtag Bom Dia Fox Sexta pergunta qual o primeiro nome do Scarpa. Acho que você fez um bem bolado aí com o tal do Rodrigo Caio. Eu falei Rodrigo Scarpa? Falou. Gente do céu, pelo amor de Deus, desculpem. Então, Rodrigo Caio está no departamento médico. O Gustavo Scarpa, o meio-campista, é aquele que o São Paulo negocia. Então, foi sem querer, foi no automático aqui. O Gustavo Scarpa, este sim, jogador do Fluminense, que trabalhou com o Diego Souza em 2016. Pouco tempo, é verdade, lá no Clube Carioca, mas que o Diego ontem já disse que espera reencontrá-lo aqui no São Paulo em 2018. Esse jogador ainda está quase, né, pintando aí no São Paulo. A negociação segue em andamento. Mas respondendo a esta pergunta que você fez em relação ao Diego Souza, o jogador
para quarta-feira. Dificilmente deve ter condição de jogo, porque veio depois, né, do início da pré-temporada do São Paulo, fisicamente ainda um pouco atrasado em relação aos demais. Então, o São Paulo não vai acelerar um processo desnecessariamente no começo do ano para ter o jogador numa estreia contra o São Bento, até porque o Dorival, mesmo tendo dificuldades nesse início de temporada, buscando a chegada de novos reforços, entende que este elenco é forte o suficiente para pelo menos esses primeiros 2, 3 primeiros jogos do São Paulo na competição, para uma somatória de pontos e aí depois, ao longo da competição, começar a rodar o elenco com os atletas mais fortes. O Facicani, você sabe que ontem eu fui elogiado aqui no Bom Dia Fox pela minha pronúncia do primeiro adversário do Corinthians na temporada. E eu dei o crédito aqui, eu falei que estou fazendo, né? Eu venho fazendo um curso com você, que você vem me dando aulas de pronúncia de clubes. Aproveita e repete. Afora. Para saber se para ele, porque sempre a palavra do mestre da sigla, é isso? Não, eu gostaria que você falasse o nome do primeiro adversário do Corinthians em 2018, por favor. Sim, o Philipp Sportvenheim, né, que é o PSV Eindhoven da Holanda. Nossa, você entendeu agora, Rodrigo Bueno, por que eu fui bem ontem na minha pronúncia? Eu estou fazendo aula com o Facicani, entendeu? Esse, por exemplo, tem doutrina holandesa, pode saber se eu falei corretamente ou não. Bom, tá muito bem, depois dessa, Facicani, eu sei que seu Twitter vai bombar e muita gente querendo saber quanto que você cobra a aula, eu preciso me despedir de você, mas lógico, deixando o espaço aberto, alguma movimentação diferente no São Paulo, pintou a coletiva de imprensa, aciona a turma do Bom Dia Fox aqui no estúdio, combinado? Tá bom, Lívia, fiquem tranquilos e pelo menos hoje esperamos que o Raí possa bater um papo conosco, né? Ontem, nessa história toda de Gustavo Scarpa, apresentação do Diego Souza, ele, saiu de fininho, né? Esperamos que hoje o Raí possa dar um pouco mais de explicação, até porque o torcedor não aguenta mais essa grande interrogação. Cadê o meia? Cadê o Gustavo Scarpa? Até porque o Diego Souza vestiu a 9, não vai jogar no meio. Tá faltando o cara na vaga do Hernanes, hein, senhores? Boa, vamos falar, Raí, o Raí é liso, saiu pela tangente ali. Valeu, Facicani. O Facicani volta ao longo do Bom Dia Fox. Mas já que o professor marcou presença aqui no Bom Dia, eu gostaria de ouvir a pronúncia do aluno. O PSV Eindhoven. Eindhoven. Eu acho que falta o biquinho do Facicani, mas ali é o mestre. Eu estou trabalhando, estou trabalhando. Olha, para facilitar, é time empresa, é time da Philips. Todo mundo conhece. É verdade.